Não existe nada mais precioso do que poder levar essa mesma salvação que nós recebemos. A gente recebeu um presente tão grande que seria egoísmo da nossa parte não compartilhar aquilo que Deus tem nos dado. Eu quero louvar a Deus pelos louvores, que foram ministrados aqui. E um dos louvores, o que é maravilhoso poder declarar nossa fé, ele estava dizendo que a palavra de Deus se cumprirá. E a palavra de Deus, ela não pode falhar, porque ela é a verdade. Então ela se cumpre, ela vai e produz o efeito para o qual é enviada. Eu gostaria de ler um versículo antes, aqui no livro dos Salmos, número 69, verso 33. Salmo 69, verso 33. Porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Como a Adriana trouxe aqui, eu sou um dos frutos, podemos dizer assim, do trabalho que eles fazem. Eu gostaria de pelo menos convidar os irmãos a olharem por outra perspectiva. Vocês olharam do trabalho que nós como igreja fazemos, mas olhar para o contexto de pessoas que recebem esse trabalho. Eu quero compartilhar um pouco do meu testemunho e eu peço que os irmãos abram o coração, olhem com os olhos da fé tudo que aconteceu na minha vida, não por mim, eu de mim não tenho nada a oferecer aos irmãos, mas aquilo que Cristo fez. Ele é o autor e consumador da vida, Ele é digno de todo louvor. Então eu peço que os irmãos abram o coração, porque eu mesmo fico impactado com o meu testemunho. Hoje eu olho de fora e vejo tudo aquilo que Deus fez. Eu de mim não tenho nada a oferecer, mas seja a Ele toda a glória. Eu vim para Curitiba quando eu tinha 6 anos, junto com a minha mãe e minha avó. Aqui, a minha mãe já foi direto para o Rio de Janeiro, eu fui abandonado, fiquei só eu e minha avó. Isso eu tinha 6 anos. Ela era alcoólatra, ela fumava. A minha mãe, ela também era usuária de drogas. E eu vim desse contexto. Com 10 anos, a minha avó sempre me levava para um bingo. E nesse bingo, todas as senhoras fumavam, tinha tudo aquela jogatina. E ali com 10 anos acontece um fato muito difícil. Eu vou contar algumas coisas aqui. Quero que os irmãos peguem esse contexto e analisem as pessoas que estão lá dentro, dessa perspectiva. Com 10 anos eu sofri um abuso. Foi um trauma muito grande na minha vida. E dali para frente acredito que muita coisa mudou na minha maneira de pensar. Como criança eu era muito pequeno. Com 13 anos eu conheci as drogas, larguei da escola, comecei a frequentar lugares que não eram saudáveis. Isso chegou no conselho tutelar e eles chamaram minha avó. Nessa época minha mãe estava visitando ali nossa casa. E a conselheira tutelar falou assim: olha, para minha mãe, você vai ter que trabalhar 4 meses para você ter ele de volta. Ele vai ir para um abrigo. 4 meses seria ela passar da experiência para ter uma responsabilidade, então pegá-la novamente. Ali, não dá uma semana, ela volta para o Rio de Janeiro. Sou abandonado novamente e fico dos 13 aos 18 num abrigo. Um abrigo onde eu conheci outros tipos de drogas. Eu conheci pessoas que já tinham passado por educandário, por vários contextos. E fiquei ali até os 18 anos, passei por casas de recuperação, mas eu nunca entendi a palavra de Deus. Até ali eu nunca tinha entendido quem era Deus, ou pelo menos o que Ele queria. Com 18 anos eu tive que sair dali, voltei a morar com a minha avó. Trabalhei por 3 meses registrado, sem conhecer a Deus. Fiz isso. Com 3 meses eu passava todo dia no mesmo lugar, que aquela piazada pequena, que eu tinha começado a usar droga, me conhecia e eles ficavam me convidando. Olha, por que você está indo aí? Está perdendo o seu tempo, está aqui a sua parte, vida fácil. Ali passando todo dia, naquele mesmo caminho, sem ter uma rocha fumada, eu larguei do trabalho e fui vender droga. Com 18 anos, passa 4 meses, minha avó ela começa a passar mal. Minha mãe vem do Rio de Janeiro para cá para ajudar a cuidar dela. E nesse meio tempo, eu fui preso. Fui preso por tráfico de drogas. Pelo que eu cometi, era para eu ficar 1 ano e 4 meses preso. Acabei sendo acusado e condenado numa tentativa de latrocínio.
um crime que eu não cometi. Eu preso, na mesma semana minha mãe volta para o Rio de Janeiro, porque minha avó faleceu. A mulher que estava me acompanhando na época, eu ligo para ela lá de dentro, por meios ilícitos, descubro que outra pessoa estava ficando com ela, desde o tempo que eu tinha sido preso. Recebo essa enxurrada de informações, sempre fui uma pessoa briguenta, inconsequente, não pensava duas vezes, era uma pessoa turrona, era uma pessoa que era do meu jeito. Eu agia conforme a minha maneira de pensar. Era para eu ficar 1 ano e 4 meses preso. 1 ano e 5 meses depois que eu fui preso, dia 26 de setembro, está aí. Eu digo que no dia do meu aniversário é a data mais importante da minha vida. Mas não é o dia mais importante da minha vida porque eu nasci, mas é o dia mais importante da minha vida porque Cristo me resgatou. Nessa data, dia 26 de setembro, em 2017, vai completar 7 anos agora, eu estava vivendo um contexto onde que era para acontecer algumas coisas ali na penitenciária, era para vir os telefones, e a gente tinha preparado um esquema de uma fuga, para poder simbolizar ali para eles não pegarem os telefones. Resumindo a história, não deu certo os telefones, o buraco ficou aberto e a gente tentou fugir. Dia 26 de setembro, às 2 horas da madrugada, eu estava saindo e quando a gente estava saindo era para me ter levado uma faca. E eu escutei um outro rapaz que falou: olha, não leva isso porque isso pode dar problema para vocês. A gente saiu em 3, pulamos um, pulamos outro, enfrentamos cercas, arames, chegamos na frente da última guarita. Um policial, ele abre a porta da guarita, encontra a gente e nos rende. Ali ele falou: se eu encontrar algum pedaço de ferro, alguma faca com vocês, eu vou matar vocês aqui. E ali eu vi o livramento de Deus na minha vida. Uma semana antes, um irmão, ele recebeu uma visita. Uma semana antes disso acontecer, ele recebeu uma visita da mãe dele. A mãe dele falou assim para ele: você vai receber um livramento de morte. E ele falou assim: mãe, na mão de bandido eu não morro, na mão da polícia eu estou preso, não tenho como morrer. E na outra semana sucede tudo isso. Quando a gente desce daquela guarita, o policial nos leva para a cela de castigo, onde eu passo 30 dias. Durante aqueles 30 dias ali, esse rapaz que tentou fugir comigo passa uma Bíblia por um buraco na parede. Ele começa a falar coisas aleatórias sobre a esposa dele, mas eu começo a me lembrar daquilo que a mãe dele tinha falado para ele, que ele ia receber um livramento de morte, e ele não tinha entendido como isso seria. E acredito que nem depois daquilo ali ele entendeu, mas eu entendi. A partir daquele dia eu entendi que Deus tinha um propósito, me converti, entreguei minha vida a Cristo e decidi seguir com Ele. E eu falo assim: entregar minha vida a Cristo, eu não conhecia Deus. A partir daquele momento eu entendi que a minha vida era de Deus. Eu comecei a ler a Bíblia do Gênesis. Quando eu estava aqui em Êxodo, chegando em Levítico, eu descobri que ela tinha referência. Eu fui descobrir que existia Jesus. Eu fui descobrir que existia mais. Para você ver a necessidade que a gente tem de levar a palavra e ensinar. No começo eu ficava olhando para as pombas. Eu vou tentar dar um jeito aqui de sacrificar uma pomba. Mas foi a maneira como Deus me alcançou. E a partir dali, Deus foi trabalhando na minha vida. Foi algo muito pessoal, foi algo muito íntimo. Eu fui me aprofundando na palavra de Deus. Eu vivi lá dentro uma utopia. Eu vivi algo que é praticamente impossível, né? A gente viver no nosso contexto de trabalho, estudo, cuidar da família. Lá dentro eu tinha 24 horas por dia para estar em comunhão com Deus e ler a palavra. Eu não tinha outra coisa para fazer. Saía uma vez por semana para ir tomar banho de sol. A única coisa que eu tinha para fazer era ler a Bíblia, jejuar e orar. Eu não tinha outra coisa para fazer. E eu vivia o tempo todo nessa perspectiva. O tempo todo. A partir disso, o pessoal que trabalhava, o pessoal interno,
que trabalhavam no evangelismo lá, eles enxergaram em mim uma capacidade, começaram a me dar oportunidades, e eu cheguei com menos de um ano ser responsável pelo trabalho evangelístico dentro dessa penitenciária que foi falada, 1.800 presos, que é a PCUS. Ali começamos a lutar por uma galeria evangélica. A gente, pela graça de Deus, no auge da pandemia, onde ninguém saía nem para tomar banho de sol, nem para ir no médico, eles fizeram uma movimentação gigantesca para abrir uma galeria evangélica, tirando preso de tudo quanto é canto para juntar. Porque a realidade de uma pessoa que se converte lá dentro, ela é muito dura. Porque se eu estou numa cela onde todos os outros pensam de uma maneira diferente, fumam, bebem é muito difícil, mas acontece. Falam sobre drogas, falam sobre crimes que cometeram, que querem cometer. É muito difícil para um cristão viver nesse contexto de chacota, de humilhação. Agora se converteu, quer ser santo. É muito mais radical os ataques do que aqueles que nós recebemos muitas das vezes do seio da nossa família. Podem ser mais doloridos, às vezes, vindo de um familiar, mas esse é o contexto das pessoas. Então a gente lutou por uma galeria evangélica, graças a Deus ela foi aberta. Ali a gente tinha cultos praticamente todos os dias da semana. A gente tinha nossos momentos devocionais dentro das celas, momentos de adoração. E eu saí dali deixando uma biblioteca de quase 200 livros, que Deus me ajudou, me deu a graça de me reunir. E como que eu estou aqui hoje? Como que eu cheguei até aqui? Vou aproveitar esse tempo, quero adiantar. Os irmãos, Adriano, Brian, com todo o trabalho que eles fazem, eles descobriram que eu tinha uma necessidade. Eu não tinha família, não tinha uma profissão, não tinha ninguém que me auxiliasse, não tinha nada disso. E através dos estudos que chegaram até a gente, eu começava a mandar esses mesmos bilhetes que vocês viram aqui para eles, contando meu testemunho, contando as minhas necessidades. E eles começaram a ter contato comigo, e eu nunca tive uma visita durante todo esse tempo. A única visita que eu tive foi da Adriana e do pastor Mauro, e essa visita ela foi muito impactante para mim, foi muito especial. A partir dali eles se dispuseram a me ajudar a caminhar comigo, a me discipular, a estar andando comigo, porque isso era uma coisa muito difícil lá dentro. Porque embora eu fosse responsável por aquele trabalho, com a graça de Deus, eu não tinha alguém que me discipulasse. Eu dava conselhos, falava da palavra de Deus, mas não tinha alguém que fizesse isso por mim. Não tinha essa cobertura, essa graça de ter alguém acompanhando, andando comigo lado a lado. E quando chega o período de eu sair, o que faz 1 ano e meio, 1 ano e pouco mais ou menos, eles me acompanhando, fui para o semiaberto, saídas programadas. As 2 primeiras saídas que eu tive, eu fiquei no apartamento missionário da igreja, e depois a Ana, ela teve a graça, a bondade de Deus para comigo, de abrir as portas da casa dela para mim. Eu sei que é um pouco impactante, mas eu quero falar isso. Eu quero que você se coloque nessa posição dela, de ter me visto uma vez, ter em casa seu marido e 2 filhas, e aceitar uma pessoa com todo esse contexto de vida dentro de casa. Um outro texto que eu queria ler se encontra aqui no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 13, verso 1 ao 3. Hebreus 13, 1 ao 3. Seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, os que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. E eu tive essa oportunidade de ser acolhido por essa família. Eu estou com eles até hoje, e Deus ele tem me dado essa oportunidade de ter esse cuidado dele, de trabalhar na minha vida, cada um desses traumas que eu passei,
Eu tenho uma igreja que me acolheu, que me abraça. Hoje eu tenho a oportunidade de ministrar a palavra lá também. Tenho feito seminário na FATEC, tenho me dedicado, estou no segundo semestre. Deus tem aberto as portas para mim. Faz um ano que eu estou no mesmo emprego, um emprego onde eu tenho a oportunidade de ter comunhão com meu irmão na fé, de poder falar do Evangelho para pessoas às vezes que dão a liberdade ali. Então, eu queria compartilhar um pouco dessa minha história, um pouco de tudo isso que eu passei, e vocês olharem lá para dentro e verem essas pessoas com os mesmos traumas, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, e não somente lá para dentro. Eu quero que você olhe, às vezes, para as pessoas que estão dentro da sua casa, aqui na igreja, no seu contexto do seu trabalho, na sociedade em geral. O Brian estava falando agora há pouco que ele foi para Manaus, no congresso da igreja, e lá eles estavam compartilhando a maneira como é feito o evangelismo dentro da selva. Lá no barco, se você cair, tem cobra, tem piranha. Se você ir para a mata, tem animal selvagem. O que é mais perigoso? Entrar dentro do presídio ou ir lá para dentro da mata? Ou aqui com os engravatados dentro do batel? A gente tem que levar a palavra com amor, sem distinção de pessoas. Devemos olhar para cada um com um olhar que Deus tem por nós, que é de amar ao próximo. Eu tenho todo esse contexto de vida, você tem o seu contexto de vida, mas cada um de nós somos amados por Deus. Deus nos ama. O texto que a Adriana leu é um texto que eu queria ler. Ali está claramente dito que é para nós irmos aonde Cristo está: nu, enfermo, preso, doente. Não importa a maneira, importa aquilo que nós vamos fazer, que é levar a palavra de Deus. Muitas das vezes a abordagem, o método, ele muda, mas não muda a palavra, a essência. Eu queria encerrar aqui dizendo que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Efésios 2:8. Não importa o quanto você faça, não é por isso que você é salvo. Você é salvo pela obra que Cristo fez na cruz por mim e por você. Amém. Amém. As nossas obras, elas são frutos de tudo isso que Cristo fez por mim e por você. A árvore, ela demonstra os seus frutos. Então, encerrando com isso, eu quero convidar os irmãos a se envolverem, a levarem essa palavra. O meu coração, ele pulsa para que os irmãos conheçam o trabalho da capelania. Entrem em contato com a Adriana, vejam como funciona o trabalho, as correções. Se você tem um pouco mais de coragem e ânimo, porque isso envolve muito também, peça uma oportunidade para conhecer o trabalho lá dentro. Mas, acima de tudo, não estamos aqui pregando nosso ministério, placa de igreja, mas sim o reino de Cristo. Aonde você estiver, com quem você estiver, leve essa palavra. Essa palavra muda histórias, muda vidas, assim como mudou a minha. Eu só, por conta do tempo, só dei pinceladas de coisas que eu passei: abuso, abandono, traição, drogadição, criminalidade, injustiça. São contextos que eu passei. Tem muitas outras coisas que eu poderia falar, mas e o restante da sociedade? Na época de Jesus, os pobres, os miseráveis estavam todos ali. Hoje está tudo institucionalizado. E a gente pensa que não é nossa responsabilidade, que é a responsabilidade do governo. Não. A responsabilidade é nossa, como servos de Deus, de anunciar a palavra da salvação. Se hoje eu estou aqui podendo ministrar a palavra de Deus, tendo condições de fazer um curso, é porque não existe graça nenhuma especial em mim, mas naquilo que Deus faz na vida daquele que se dispõe. Então eu quero agradecer o tempo dos irmãos, agradecer a oportunidade por eu estar aqui compartilhando. Peço que os irmãos com o coração aberto possam receber essa palavra, esse testemunho, esse pão fresco, e possam, em nome de Jesus, estar em coração disposto a levar essa palavra. Amém? Pastor, eu quero.